Alguém já parou para pensar como um governo, de fato, comanda a economia de um país? Pois é, não tem mágica nenhuma. O que existe é uma espécie de caixa de ferramentas. E hoje a gente vai abrir essa caixa para entender direitinho como cada uma delas funciona. Essa é a grande questão, né? E a resposta passa basicamente por três ferramentas principais que os governos usam para correr atrás de três objetivos gigantes: manter os preços estáveis, garantir emprego para todo mundo e, claro, fazer a economia crescer. Ok, vamos para a primeira ferramenta, a política monetária. Imagina que ela é tipo uma torneira, sabe? Uma torneira que controla quanto dinheiro está circulando na economia. E quem está ali, com a mão nessa torneira, abrindo e fechando, é o Banco Central. O compulsório funciona assim: é a parte do dinheiro que os bancos são obrigados por lei a deixar guardadinha lá no Banco Central sem poder emprestar. Então, se o Banco Central aumenta essa exigência, sobra menos dinheiro para os bancos oferecerem crédito. Ou seja, é um jeito bem direto de dar uma freada ou uma acelerada na grana que está girando por aí. Pensa no redesconto como se fosse um cheque especial dos próprios bancos com o Banco Central. Se a taxa está alta, é um recado claro. Olha, pensem duas vezes antes de correr riscos. Agora, se a taxa está baixinha, é um sinal verde, um incentivo para os bancos emprestarem mais e darem aquele empurrãozinho para aquecer a economia. Agora, essa aqui é talvez a ferramenta mais ágil e mais usada no dia a dia. É bem simples. Quando o Banco Central compra títulos públicos, ele está, na prática, colocando dinheiro no mercado. E quando ele vende esses títulos, ele faz um movimento contrário. Ele enxuga o dinheiro que está em circulação. E o impacto disso é quase imediato. Então, resumindo a história toda, o Banco Central pode pisar no acelerador com uma política que a gente chama de expansionista para a economia girar mais rápido, ou ele pode pisar no freio com uma política restritiva para segurar a inflação. Cada movimento tem um propósito muito bem definido. Mas olha, não adianta só controlar a quantidade de dinheiro no sistema se as contas do próprio governo não estiverem em ordem. É aí que entra a nossa segunda ferramenta, a política fiscal. Aqui, o foco é a carteira do governo, quanto ele arrecada de impostos e como ele gasta esse dinheiro todo. E quando o governo gasta mais do que arrecada, acontece o que a gente chama de déficit. Para cobrir esse rombo, ele precisa pegar dinheiro emprestado, o que faz a dívida pública crescer. Para ter uma ideia, no começo de 2020, essa dívida no Brasil já passava de 4 trilhões de reais. É um número que é difícil até de imaginar e que, claro, pesa muito na confiança do país. E aí vem a pergunta, mas para quem o governo deve todo esse dinheiro? A gente tende a pensar logo nos investidores estrangeiros, mas a verdade é que a maior parte da dívida é interna. Os maiores credores são os grandes fundos de investimento, os fundos de pensão, onde está a aposentadoria de muita gente, e os próprios bancos comerciais. E para medir a saúde das contas públicas, existe um termômetro importantíssimo, o tal do resultado primário. Ter um superávit primário, ou seja, um resultado positivo, significa que, tirando o pagamento de juros da dívida, o governo gastou menos do que arrecadou. É um sinal vital de que o país está conseguindo gerar caixa para, no mínimo, começar a pagar os juros do que deve. Bom, chegamos na nossa última ferramenta, uma que afeta o bolso de todo mundo quase que diariamente, a política cambial. Ela que lida com o valor da nossa moeda, o real, em comparação com outras moedas, principalmente o dólar. E aqui, pessoal, a gente entra num cabo de guerra que não acaba nunca. Um real mais desvalorizado é ótimo para quem exporta, porque os produtos brasileiros ficam mais baratos lá fora e mais competitivos. Só que tem o outro lado da moeda. Tudo que a gente importa, de eletrônicos a peças para nossa indústria, fica mais caro. É um equilíbrio, olha, incrivelmente delicado de se encontrar. E agora vem o ponto mais importante de todos. Nenhuma dessas ferramentas funciona isoladamente. Pelo contrário, elas estão totalmente interligadas. Mexer em uma delas, como a taxa de juros, por exemplo, gera um baita efeito dominó que se espalha por toda a economia. E isso nos leva ao dilema clássico da economia, que é quase como um cobertor curto. Se sobe a taxa de juros para controlar a inflação, o crédito fica mais caro e a economia tende a esfriar. Por outro lado, se baixa os juros para estimular o crescimento, corre-se o risco de a inflação sair do controle. Não tem almoço grátis. Fica claro, então, que embora as ferramentas sejam bem conhecidas, saber usá-las é uma verdadeira arte, um malabarismo constante. Cada decisão precisa levar em conta o cenário global, as pressões políticas internas, tudo ao mesmo tempo. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Se a teoria parece tão clara, por que na prática esse equilíbrio perfeito é algo tão, mas tão difícil de se alcançar?